Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Evangelho que hoje vamos partilhar, nessa terça-feira, dia 18, é o Evangelho de Mateus, no capítulo 19, do versos 23 ao 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glórias a vós, o Senhor. E então Jesus disse aos discípulos: Eu garanto a vocês, um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para os discípulos e disse: Para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. E então Pedro tomou a palavra e disse: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que vamos receber? Jesus respondeu: Eu garanto a vocês, no mundo novo, quando o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, vocês me seguirão e também sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campo por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glórias a vós, o Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esse Evangelho de hoje é a continuação do Evangelho de ontem, da segunda-feira, aonde que um jovem vai chegar até Jesus e fazer a pergunta, O que devo fazer para herdar a vida eterna? Então a gente percebe que Jesus está no meio de um diálogo com esse jovem. Esse jovem, ele tem esse desejo de descobrir o que devo fazer de bom para herdar a vida eterna. E Jesus vai dizer para ele: Por que me pergunta sobre o que é bom? Jesus vai falar dos mandamentos, observa os mandamentos e dá uma lista dos mandamentos para ele. Só que esse jovem, ele questiona. Ele vai dizer que isso ele já observa. O que mais devo fazer? E Jesus vai dizer: Quer ser perfeito? Vai e vende tudo o que tens. Dê o dinheiro aos pobres, vem e siga-me. O jovem vai embora triste porque era muito rico. E aí a gente inicia esse evangelho de hoje, onde Jesus passa a dialogar com os discípulos. Porque percebe que aquele jovem ele tem dificuldade de desapegar dos seus bens. E Jesus vai passar a dialogar com os discípulos. Então Jesus vai dizer que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, que é mais fácil passar o camelo por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. E nesse diálogo com os discípulos ficam assustados. Mas então, quem poderá ser salvo? Jesus vai dizer que para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível.
Então a gente observa que não é a questão do ser rico que não vai herdar a vida eterna. É a questão do não desapego. É a dificuldade que o jovem tem. Então no evangelho de hoje, é nessa conclusão desse evangelho, desse diálogo com esse jovem, Pedro vai, desse evangelho de hoje já, Pedro vai fazer essa pergunta para Jesus, né? E nós, que deixamos tudo para te seguir, né? Que vamos receber? Então, já vem a preocupação dos discípulos, né? De Pedro principalmente, né? E Jesus vai dizer que aquele que deixou tudo por causa dele, né, vai ter seu lugar reservado na glória de Deus. Então também para nós hoje é necessário que nós tenhamos a coragem de questionar nós mesmos. O que eu tenho feito para herdar a vida eterna? O que eu tenho abrido mão para poder me colocar a serviço do reino? É necessário que cada um de nós também nos questionamos, mas questionamos a nós mesmos. Porque naquela época, Jesus estava caminhando com os discípulos. Jesus estava como humano no meio do povo. Hoje nós temos a palavra de Jesus, a palavra de Deus, do qual a gente pode vivenciar todos os dias. E Jesus vem nos orientando a cada momento na tua palavra o que devemos fazer. Inclusive, Jesus fala na tua palavra que quando ele for para junto do Pai, preparar um lugar, ele volta e leva os seus com ele. Então essa vida eterna depende de cada um de nós. De eu me desapegar dessa vida cômoda minha e me colocar a serviço. Quando Jesus lá no Evangelho de ontem fala dos mandamentos, né, para observar os mandamentos, ele fala para amar o seu próximo como a ti mesmo. Se quero herdar a vida eterna, se quero ganhar o reino dos céus, é necessário então eu estender a mão aos meus irmãos, como o próprio Cristo fez. Cristo nos deu o exemplo, né? Não só Jesus, mas os santos, Nossa Senhora, por exemplo, ao pé da cruz de Jesus. Nossa Senhora se colocou a caminho para ajudar sua prima Isabel. Então tudo isso a gente tem que desapegar da nossa vidinha, do nosso mundo eu, para poder nos colocar a caminho. Então o evangelho de hoje, né, que a gente partilha, a gente percebe que passar um camelo por um buraco de uma agulha é impossível para nós humanos. Mas a gente desapegar das nossas coisas, do nosso mundo, do nosso eu, para ir ao encontro do outro, isso dá para ser feito. Anunciar a palavra de Deus para os nossos irmãos, nos colocar a serviço, como Jesus próprio fez. Jesus sempre estava a caminho. Também nós, então, podemos pedir ao Divino Espírito Santo de Deus que nos ajude, para que a gente também nos coloque a caminho, né? Nos coloca a serviço. Deixa o meu eu para construir esse reino de Deus. Só assim vamos conseguir herdar a vida eterna. Pedimos a Nossa Senhora Maria, nossa mãe, que nos ajude, para que assim nós tenhamos a resposta. Que Deus nos abençoe, que Nossa Senhora nos ilumine, que o Espírito Santo de Deus caminhe sempre conosco. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Para sempre seja louvado.